Eu queria começar nesta manhã, em que eu quero que você tenha muita liberdade para fazer perguntas, para ficar à vontade. Eu queria falar um pouquinho sobre anjos, mas na verdade eu não quero falar sobre anjos, eu quero que você fale sobre anjos. Você tem estudado, você tem meditado, né? Ultimamente, até ainda há pouco um irmão pela manhã estava conversando conosco sobre isso. Pessoas pedem as camisas do ministério. A gente envia, mas nós sabemos que essas camisas são polêmicas. Tem pessoas que me conhecem, porque ficou meio difícil agora não conhecer depois da prisão, jornais, essa parafernália toda. Pessoas dizem assim, não, aquele Tupirani é muito polêmico. Eu não sou polêmico, o que eu falo é um beabá, é um mamão com açúcar. Mas, para nós que estamos aqui estudando, estamos envolvidos nas revelações, o que falamos é muito simples. Jesus nos revelou o número 57, nos deu o entendimento, 2013 mais 57 anos, 2070. Poxa, o que será isso? Vamos buscar, vamos orar. Deus foi, trouxe um sonho, trouxe outra visão, tal. Ah, já entendemos. Jesus volta em 2070. Esse cara é muito polêmico. Eu sou polêmico porque estou vivendo a revelação do meu Deus? Ou eles são polêmicos por estarem vivendo a ignorância? Polêmica é essa igreja cega que está ficando para trás até hoje fazendo a corrente de Jericó. Isso que é ser polêmico. Estão distribuindo a rosa ungida. Isso é uma polêmica que não vai descer na minha garganta de jeito nenhum. A igreja está fazendo pactos com políticos, ou melhor, traduzindo, com assassinos. Isto é ser polêmico. Uma igreja de Bíblia na mão que se rende à política, eles que são polêmicos. Eu não, eu ando no feijão com arroz. Eu ando no mamão com açúcar, eu ando na simplicidade. Então, nós precisamos, irmãos, eu já falei isso muitas vezes, não é à toa que fundamos um centro de estudo aí, e que no próximo ano vamos estar abrindo, distribuindo uns folhetos. Você já viu o folheto que tem lá na internet? Nós temos um bocado desses folhetos aí, não sei quantos, se passa de milhares, 5.000, temos 5.000 daqueles folhetos e vamos distribuir, vamos abrir espaços para outras pessoas de outras igrejas que queiram vir aqui estudar, porque o nosso objetivo não é chamar a pessoa para dentro da geração Jesus Cristo, não, isso não passa pela nossa cabeça. O nosso objetivo é levar o conhecimento da geração Jesus Cristo para as pessoas lá fora, e o que elas vão fazer da vida delas não nos interessa, não é problema nosso. A nossa missão é levar o que Deus nos tem dado daqui para eles, aonde quer que estejam, em qualquer parte do mundo. Por isso que até agora eu estou encarando o sistema judiciário. Me proibiram de divulgar vídeos na internet, eu continuei divulgando. Eu tenho papel assinado. Na hora que a gente assina a saída lá da prisão, né, eles dão um papel para a gente, assina aqui. Aí você não lê nada, você assina lá e segue o caminho. Quando eu cheguei em casa, estava lá escrito, proibido se comunicar pelos meios de comunicação, proibido postar vídeo na internet. Eu falei, tá bom, guardei na gaveta e fui para a guerra. Lá estão os vídeos, e tem mais vídeo com o nome de juiz, com o nome de jornalista, com o nome do que vier pela frente. Então, esse preço que nós pagamos, é o preço que todo mundo vai ter que pagar. Vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que pagar esse preço. Então, nós precisamos de conhecimento. Vamos abrir espaço para que outras pessoas lá de fora adquiram esse conhecimento, que venham aí, assistam os vídeos, porque na igreja deles eles não vão ter vídeo nenhum para assistir. Na igreja deles, o pastor deles não tem um vídeo da maçonaria para eles assistirem. Eles nem sabem o que é maçonaria. Então daqui a pouco alguém vai dizer assim, não, o pastor fulano entrou para a maçonaria. Se o pastor entrou, a gente pode entrar também. Mas nós estamos aqui, no começo desse ministério foi profetizado que isso aqui seria um farol, né? Se você parar para pensar o que é um farol, o farol serve para iluminar, o farol serve para dar sinal, o farol serve de referência.
é um farol no meio do oceano, ele serve de referência para todos os navios, né? Todos os navios começam a falar, olha, depois do farol, a oeste do farol, a leste do farol, nós somos esse farol, nós somos o ponto central para o fim da igreja. Ninguém poderá falar de fim dos tempos, ninguém poderá falar de fim dos tempos daqui para frente, sem mencionar a geração de Jesus Cristo, será impossível, porque todo esse conhecimento, ele brotou a partir de nós, aqui no alto desse morro. Bom, então, nós queremos, hoje, mais uma vez, falar um pouquinho sobre esses assuntos que eu quero saber de você, qual a sua percepção das coisas, como você está vendo as coisas. De repente você vai se sentir em xeque, você vai ter que entender, poxa, eu estou precisando estudar mais. Aí você vai lembrar que essa promessa de estudar mais, de ouvir mais a Bíblia, de ouvir mais pregações, de ouvir mais seminário, você vai lembrar que essa sua promessa já é velha, ela já soma 5, 6, 7 anos, e até hoje você não tomou atitude. Aí a parábola, né, do servo imprudente, aquele servo que soube da vontade do seu Senhor e não se aprontou, quando o seu Senhor voltar, ele será acometido de muitos açoites. Mas o servo que não soube a vontade do seu Senhor, quando o seu Senhor voltar, esse será acometido de poucos açoites. Ora, Jesus está contando uma parábola, está falando de servos saberem a vontade do seu Senhor e servos não saberem a vontade do seu Senhor. E está falando da sua volta que surpreende a uns e não surpreende outros. Então Jesus está falando de servos que saberão o momento de quê? O momento de quê? Da sua volta. Jesus está falando de servos que saberão o momento da sua volta. Se hoje nós já estamos vislumbrando isso, imagina quanta revelação não vai ter daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. A igreja daqui a 20 anos, ela vai estar pregando sobre a volta de Jesus de uma maneira que só essa pregação vai deixar o mundo transtornado. Mas uma pregação dessa, com bases e revelações e unção, não vem sobre qualquer um. Só vem sobre aquele que estiver afinado nos estudos, no entendimento, no conhecimento. Quem foi o homem mais usado por Deus? Foi Paulo ou foi Pedro? Você vai dizer, não, os milagres que Pedro fez, meu irmão, pode pegar leve. Ser usado por Deus não é fazer milagres, tá? Não é o fazer milagres, resumiu, fez um milagre, esse aí é homem de Deus. Não é isso que resume, nunca foi. Isso foi uma falta de entendimento. Os homens que fizeram milagres eram homens que tinham a palavra. Pedro foi instruído com Jesus ali por quase 3 anos. Jesus morre, ressuscita e durante 40 dias continua aparecendo para eles. Pedro está cheio do conhecimento. Então os milagres se manifestaram na vida de Pedro. Por quê? Porque tinha conhecimento. E Paulo? Paulo não foi criado, não foi discípulo de Jesus direto. Paulo se converteu, sei lá quantos anos depois. Eu às vezes sei, às vezes me foge a memória. Mas põe tempo nisso. Quando Paulo se converte, e ele começa a perseguir a igreja, na estrada de Damasco se dá aquele fato, ele cai do cavalo. Depois em Gálatas ele escreve dizendo que quando ele se converteu, ele passou 3 anos estudando os pergaminhos no deserto da Arábia. Ele não saiu logo pregando. Depois de 3 anos em que a vida dele era fazer tenda, vender para se sustentar e estudar pergaminho, aí depois de 3 anos ele saiu para pregar. Aí sim, os aventais de Paulo curava enfermos, expulsava demônio, ele ressuscitou pessoas,
Ele chegou diante de reis, ele pregou diante de autoridades. Quem pregou diante de autoridade? O sábio Paulo. Pedro, Tiago, João, eles estiveram diante de autoridades? Sim. Eles eram homens iletrados e indoutos? Não, eles não eram homens iletrados e indoutos no Evangelho. Eles não sabiam matemática, eles não sabiam as ciências, eles não sabiam química, mas de Evangelho eles sabiam. Então não confunda quando a Bíblia diz homens iletrados, homens indoutos, mas não no Evangelho. No Evangelho eles eram mestres, eles eram experts, eles eram os professores. O mundo todo se voltava para eles. Vamos mandar carta para Pedro lá em Jerusalém, vamos mandar carta para João, vamos mandar carta para Tiago, vamos ver o que eles têm a dizer sobre essa questão, não sobre a matemática, sobre o português, porque nisto eles eram iletrados e indoutos, mas no Evangelho eles eram mestres. Eu já vi muita gente, principalmente dentro das Assembleias de Deus, pregando essa ignorância. Irmão, Deus usa quem Ele quer. Usou Pedro, que era um pescador pesado de boca, pesado de língua. Não usou não. Ele usou um Pedro sábio na sua palavra. Burro no português, burro na matemática, burro na química, burro na física, mas super sábio no Evangelho. Amém, irmão? Então, Pedro era um homem inculto. Perfeitamente. Pedro não tinha cultura. Não entendia de pintura, não entendia de desenho, não entendia de arquitetura, mas de Evangelho ele entendia. Então, nós não podemos confundir. Nós temos que saber que a igreja dos últimos dias será uma igreja com conhecimento. Nem adianta, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Eu estou batendo nessa tecla e não sei quantos anos vou continuar batendo nela. Não se iluda. Sem conhecimento, você vai chegar uma hora que vai dizer simplesmente, não vou mais na igreja não. Não vejo nada mudar na minha vida. Você vem para a igreja hoje porque o Espírito Santo está te empurrando, te dando graça, te capacitando. Quando ele vê que não tem jeito, que ele, não, esse aqui não vai mesmo estudar, já dei a ele 70 vezes 7 de oportunidade, ele não vai estudar mesmo, ele para de te empurrar. Com os teus próprios passos, você não chega a igreja nenhuma. Ninguém chega aos átrios de Deus se não tiver a ajuda do Espírito Santo. Mas as pessoas pensam, não, a igreja está lá, qualquer hora eu volto. Qualquer hora eu volto? Que história é essa? O caminho da igreja é físico ou é espiritual? Que negócio é esse de qualquer hora eu vou lá? Só vai se Deus assim permitir. Então, irmão, fica mais uma vez frisado para você essa questão do conhecimento. Para ter conhecimento, tem que se pagar preço. Se não pagar preço, não compra, não adquire, não conquista. Bom, então eu quero ver nesta manhã, se alguém sabe me dizer quem são os anjos, por exemplo. A Bíblia fala muito de anjos, né? Dá um sinalzinho para aquele homem ali, ó, bonito, boa pinta, tá lá. E eu quero saber se alguém pode me definir anjos. Ninguém pode definir anjos? Isso aqui não é uma igreja, então. Se aparecer alguém que defina anjos aí na internet, por favor, tá? Me ajuda aí. Amém. Anjos são mensageiros de Deus e Deus colocou para nos abençoar, para trazer a mensagem, para nos trazer a revelação. Por Sim. aí, né? Por aí. Por aí. Mensageiros é uma das palavras que define anjo. Na verdade, que dentro da simbologia, essas palavras, não no dicionário da língua portuguesa, mas dentro da simbologia bíblica, nós podemos dizer até que estamos diante de um sinônimo. Anjo significa mensageiro, né? É uma realidade. Agora, qual a origem dos anjos? Alguém pode me dizer qual é a origem dos anjos? Como surgiram os anjos? Porque se você não souber me dizer exatamente como surgiram os anjos, você não conhece nada também de demônio. Quem define anjos? Quem define, me diz a origem dos anjos?
Os anjos foram criados por Deus. Isso? Tá. Criados diretamente por Deus. Tá? É um conceito. O que acontece? Tudo isso são conceitos que nós estamos vendo, que tem fundamento na revelação bíblica. Você sabe que tem pessoas que dizem que os anjos são seres extraterrestres? Tudo bem que são extraterrestres, são fora da Terra. Mas só que eles dizem que os anjos seriam... Isso está dito aí por um monte de pateta aí na mídia. Anjos são seres extraterrestres, ou seja, eles são habitantes de outras galáxias, que estão na nossa galáxia para nos ajudar. Não é essa não é uma definição correta. Os anjos foram criados por Deus, como diz Gênesis, e eles são sim enviados a respeito de quem? A respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Então, quer dizer, Deus enviou os seus anjos a favor de Israel. Hoje Deus envia os seus anjos a favor da sua igreja. Agora, com a realidade desses anjos, o que pode fazer um anjo? Dentro da sua mentalidade, me responda, o que um anjo pode fazer? Quem pode dizer aí o que um anjo pode fazer? Aqui, ó. Acho que eu preciso de 2 microfones hoje, hein? Pastor, eu acredito que dentro da permissão do Pai eles podem fazer tudo. E complementando o que o irmão Marcos falou, não só da revelação, que o anjo também ele vem para cumprir uma ordem, né? Porque assim como ele vem trazer a revelação, o Pai também dá ordem aos anjos também que cumpram a sua palavra. Por exemplo, até na revelação que foi dada das pessoas que saíram da igreja como anjos arrancando elas para fora da igreja, o anjo também ele vem como não só como uma coisa da bênção, mas ele também vem para cumprir a palavra, vem cumprir a justiça de Deus também, tá certo? E certo. O anjo pode, dentro da permissão do Pai, ele pode tudo, certo? Certo, ele pode tudo, mas eu queria justamente esse tudo é que nós estamos querendo definir, esse tudo, por exemplo, porque o tudo, ele tem uma limitação. O anjo é onisciente? Não. Ele é onipotente? Não. Ele é onipresente? Não. Então ele não pode tudo. Quem pode tudo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses sim podem tudo, porque eles têm todo o poder. Tem a onisciência, tem a onipresença, eles podem tudo. Mas os anjos, eles podem tudo aquilo que Deus lhes ordena. Se sobre eles estiver a palavra de Deus, vai e faz, eles vão e fazem. Mas, por exemplo, vamos tentar definir um pouquinho dessa história. Os anjos podem matar alguém? Quem acha que os anjos podem matar alguém? Mas a pergunta não é tão fácil assim não. Eu quero um pouco mais. Ali, arranja mais um microfone, por favor. A casa tem microfone de boa qualidade, por favor. Amém. O anjo pode e já matou, com a permissão de Deus, com a ordem de Deus para fazer isso. Sim, tem algum exemplo? Na Bíblia, matou 185 mil. Na Bíblia, muito bom. Então significa que se eu vejo uma ação de um anjo na Bíblia, significa que o anjo pode fazer aquilo, mas ele fez na Bíblia, mas ele ainda faz hoje. É a mesma história. Então, tal qual está escrito, assim eu creio e ponto final. Então a história não está morta na Bíblia, porque muita gente é assim que vive, e porque vive uma história morta, a sua vida está morta. Não, o anjo matou, mas matou naquela época. Hoje Deus não dá mais essa ordem. Ah, é? Então, se eu precisar que os meus inimigos sejam derrotados, já que eu não creio, e como Deus opera segundo a minha fé, se eu não creio que Deus envia um anjo para matar, então eu estou perdido. Os meus inimigos serão sempre mais fortes do que eu. Isso aqui é um ponto que nós estamos tocando, irmão, é um ponto crucial, é um ponto muito sério. A nossa vida com a Bíblia é assim, está escrito aqui, não interessa quantos milhares de anos,
está escrito aqui que Deus fez, que Deus ordenou. Então hoje, aqui, aonde eu estou, é a mesma coisa. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isto é fé, quando as coisas se tornam vivas no teu presente. Não interessa quantos anos para trás, milhares. Moisés abriu o mar vermelho. Pedro andou sobre as águas. Se for necessário hoje, e se eu tiver tal fé, o Oceano Atlântico vai abrir para mim. É assim que eu creio. Simplesmente creio. Uns vão dizer, tu é louco que o Oceano Atlântico vai abrir para você. Eu vou dizer assim, mas todo mundo achou que Moisés era louco, que o Mar Vermelho também ia abrir para ele. Né? Se for preciso, você anda sobre as águas. Se for preciso, eu oro e ando sobre as águas. Se Deus tiver outro caminho, ele vai me dizer assim, não, pega aquele barquinho ali. Eu pego o barquinho. Se não tiver barco, não tiver helicóptero, eu oro, Deus, me deixa andar sobre as águas. E vou. Isto é a fé. O que é simples para alguns, é loucura para outros. Foi simples para Paulo, quando ele disse assim para aquele assistente do procônsul, o homem, ele querendo evangelizar o procônsul, e o homem combatendo. Ele fala assim, ó filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Eis agora a mão do Senhor contra ti, e ficarás cego sem poder ver a luz do sol por alguns dias. O homem ficou cego na mesma hora. Quem tem a mesma fé para dizer o que Paulo disse? Tudo acontece pela nossa fé, meu irmão. Na reunião de sexta-feira aqui nós estávamos vendo que às vezes Deus quer operar, e mostra que quer operar, dá sinais da sua operação. Mas Deus não está na terra, Deus não está operando do céu direto na terra. Irmão, e guarde essa frase: Deus não está do céu operando direto na terra. Deus está do céu operando através do sacerdócio que ele instituiu, que é a igreja comprada no sangue do seu filho, para daí operar na terra. É assim que funciona. Deus operava através de Israel. Deus hoje opera através da igreja. Deus não anulou a missão da igreja como sacerdócio comprado pelo sangue do seu filho. Então, se a igreja se omite, acabou. Nós cruzamos os braços de Deus. Como que Deus vai operar, levar um testemunho poderoso no meio da nação, no meio do judiciário, no meio dos governadores, se não tem crentes de coragem? Que quando vem um homem de terno e gravata com uma medalhazinha do Congresso no peito, eles dizem, poxa, está aqui nos honrando com a sua presença o governador tal. Quem foi que disse que presença de governador é honra para a igreja? Quem disse essa besteira? Quem foi um maluco abestalhado que falou um negócio desse? Você não ouve isso toda hora? Põe na internet lá aquela palhaçada que tem em Santa Catarina, os Gideões. Você vai ver lá todo pregador que sobe naquele palco de palhaçada vai dizer, está aqui conosco, ilustrando nossa programação, o governador de Santa Catarina. Está aqui conosco, dando graça ao nosso evento, o prefeito de Santa Catarina. Caramba, quem foi que disse que político ilustra a reunião da igreja? Deus pode contar com esses homens? Pode, para que não sobre espaço no inferno. Só assim que Deus vai contar com eles, para não sobrar espaço no inferno. Me ligou um camarada do Gideão, ele ouviu, nós tínhamos uma rádio, ele ia passando com o carro dele, aqui no centro da cidade, e pegou o telefone da rádio, ficou impressionado, e ele me viu chicoteando nas mensagens. Aí ele liga para mim e falou assim, pastor, eu estive ouvindo as suas mensagens, passei com o meu carro aqui no centro da cidade, estou numa missão aqui no Rio, já estou voltando para Santa Catarina. Falei, sim. Aí eu peguei o telefone e falei, rapaz, você pegou o telefone na hora exata, porque eu quase não toco nesse assunto de telefone. Aí ele, pois é, eu agora estacionei aqui, estou ligando do celular, mas pastor, eu acho que você está pregando umas coisas aí,
tão pouco fortes. Hoje a igreja vive outra realidade. Aí eu falei assim, ó, meu irmão, se o negócio é me dar conselho, eu acho que você já deve ter ouvido bastante para entender que eu não sou um homem de aceitar conselhos. A minha posição hoje é pregador do evangelho e não alguém que esteja sujeito a aceitar conselho. Eu não aceito conselho. O único conselheiro que eu reconheço para a minha vida é Jesus Cristo nas revelações do Espírito Santo. Quando uma revelação não vem pelo Espírito Santo, quando eu não identifico esse caminho, eu não aceito conselho. Não, mas a gente precisa conversar, sentar e conversar. Eu falei, ó, sentar e conversar, eu levo uma vida muito dinâmica, trabalho muito, é complicado sentar e conversar. Aí ele esticou a conversa, mandou ver, esticou a conversa. Não, porque eu sou representante dos Gideões, sou eu que coloco as pessoas dentro dos Gideões para pregar, e pregando da maneira que o pastor prega, o pastor vai estar fechando as portas para si nos Gideões. Eu falei, meu irmão, e quem foi que te disse que eu quero pisar naquele negócio? Quem foi que te disse que aquilo lá me interessa? Quem foi que disse que pregador do evangelho precisa passar pelos Gideões? Quem existe primeiro, a igreja ou os Gideões? A igreja não precisa daquilo para sobreviver. Aquilo é que sobrevive de muitas igrejas que são caídas. Mas a minha igreja não precisa, o meu ministério, eu não preciso passar pelos Gideões. Aí ele começou a tocar em vários pontos doutrinários, eu chicoteava ele tocava em pontos doutrinários, eu atravessava ele com a espada. Ele falou assim, pastor, eu estou vendo que o pastor é uma pessoa irredutível, que não é uma pessoa de muita conversa, que já tem as suas opiniões. Eu falei, exatamente, eu sou irredutível, não sou de muita conversa e já tenho as minhas opiniões. Aí ele falou assim, então tá bom, então a gente fica por aqui, uma boa tarde. Eu falei, perfeitamente, boa tarde. Acabou. Entende, meu irmão? O que é isso? Se você não tem fundamentos, se você não tem raízes, as pessoas te convencem. Caramba, pregar nos Gideões? Quem foi que disse que a igreja precisa passar pelaquele palco? Mas isso é uma questão que se forma dentro da sua memória por uma ministração do Espírito Santo. Hoje tem um monte de pregadorzinho aí, de meia tigela, que está doidinho para subir no palco dos Gideões. De vez em quando, outro dia eu vi um escuro que estudou comigo no seminário. O camarada saiu daqui do Rio, mora em Campo Grande, e foi para o evento dos Gideões lá em Santa Catarina. Todo de terninho e tal, na plateia, mas a intenção dele é subir naquele palco. Agora, olhando para o meu ministério, o que se diria? Eu preciso daquilo? Alguém precisa daquilo? Então, meu irmão, você tem que ter firmeza, né, nas questões do fundamento da igreja. Ou seja, é Deus quem abre as portas. Se você viu alguma coisa na Bíblia, a sua fé tem que estar de acordo com aquilo que você viu, estudou e recebeu a revelação, a confirmação do Espírito Santo. Você não precisa de nada de ninguém, a não ser o que a Bíblia diz que você precisa. Bom, eu quero ainda dizer, um anjo hoje pode matar alguém? Bom, acho que hoje você já diria sim. Você acredita que hoje Deus ainda enviaria um anjo para matar alguém? Enviaria? Pois bem, na verdade, o que aconteceu? Você nem viu, mas por amor à sua vida, muitas pessoas já baixaram a sepultura. Por amor à sua vida, muitas pessoas já receberam espírito de loucura. Por amor à sua vida, muitas pessoas adoeceram e estão em coma até hoje, em cima de um leito de hospital no CTI. Por amor à sua vida, carros já capotaram. Para que a sua vida, Deus olhou para a sua vida, quis investir na sua vida. Quando o diabo se levantou através de outros contra a sua vida, Deus fez uma obra. E você nem tomou conhecimento dela. Por isso diz a Bíblia, que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas essa palavra eu costumo pegar primeiro para nós, crentes, porque
o ímpio cair na mão de Deus? Não vejo tanto sentido dessa palavra, horrenda coisa. O ímpio já está com o caminho dele nas trevas. Se o ímpio está com o caminho dele nas trevas, sobre ele o que mais prevalece é a misericórdia de Deus, até que ele venha conhecer a luz. Mas nós, que já conhecemos a luz, Israel, quem sofreu mais? Os ímpios ou Israel? Qual o maior exemplo de sofrimento que a humanidade tem hoje? Não é Israel? Se alguém quer esclarecer isso, tem vários filmes na internet sobre o Holocausto, e tem também a lista de Schindler. Nós temos aí esse filme, que dura 4 horas e algumas coisas. Nós temos isso mostrando o sofrimento de Israel. Nenhuma nação no mundo sofreu tanto quanto Israel, o então chamado povo de Deus, o povo detentor das promessas. Ninguém sofreu tanto quanto aquele povo, não existe. E tem mais, aquele povo, segundo coisas que Deus nos tem mostrado, esse povo de Israel ainda virá a sofrer tamanha desgraça, que o mundo inteiro vai chorar. Na terceira guerra agora mundial, quando as nações marcharem contra Israel, e as filmagens instantâneas via satélite que vão estar invadindo as nossas casas 24 horas por dia, essas imagens serão tão estarrecedoras. Nós veremos crianças judias serem levantadas na ponta da baioneta. Nós veremos crianças fuziladas nas praças públicas de Israel. O mundo, sob o reinado do anticristo, vai demonstrar toda a sua ira contra o conceito divino. A igreja terá escapado no arrebatamento, mas Israel ficou, e o diabo vai empreender toda a sua força contra Israel. Israel ainda virá a padecer sofrimentos inacreditáveis. Nós veremos cenas, a humanidade verá, eu não verei, nem você verá, pelo menos não pode ver. O mundo verá cenas tão estarrecedoras que o mundo inteiro não vai aguentar e vai chorar. Das cenas serão vistas ao vivo pela televisão. Por quê? Porque Israel tinha uma promessa e não levou adiante esta promessa. E eles tiveram uma segunda chance, que nós vamos deixar para eles. Hoje já estamos deixando. Nós já estamos deixando trabalhos para Israel e vamos deixar muito mais. E mesmo assim, Israel como um todo, como nação, ainda assim não se converterá a esse Messias que nós estamos pregando. Então eles vão ser massacrados. Israel, povo de Deus, é o exemplo maior do sofrimento de uma humanidade. De quem estamos falando? Daqueles a quem Deus se manifestou, aqueles a quem Deus deu as promessas, aqueles a quem Deus fez nascer o Messias no meio deles, aqueles que Deus abriu o mar vermelho, mandou as pragas do Egito, mandou um anjo que matou 185 mil inimigos. Estamos falando desses. Ou seja, não importa, irmão, as promessas que você tenha, o que importa é como você se comporta diante delas. Não adianta dizer, nós temos por pai a Abraão. Isso não funciona, nunca funcionou. Ah, eu sou crente, meu avô era crente, meu pai era crente, minha mãe era crente, eu sou crentinho. Isso também nunca funcionou. Porque nós vimos lá, quando os judeus patentearam a maldição da vida deles, eles disseram que caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. E o próprio Deus diz lá em Êxodo, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração. Ou seja, cada um tem que andar na presença de Deus. Então, meu irmão, voltando aqui, quais os serviços, se você quiser falar um pouquinho, quais os serviços que você imagina que um anjo pode realizar? O que você imagina de serviço? Obviamente, como servos, eles estão sempre sob a ordem de Deus. Mas o que você imagina que um anjo pode fazer? O que você tem lido na Bíblia? O que a sua mente imagina hoje
né? Teve uma palavra ali que falou tudo a gente entende, poxa, os anjos podem fazer muitas coisas, mas você... Pastor, um anjo veio até Jacó, e Jacó lutou com um anjo. Jacó, no seu estado físico, carne, como ele pôde ter lutado com um anjo, ou seja, no seu estado espiritual? Não, Jacó não lutou com o anjo, no sentido de querer derrotar o anjo, né? E nem segurou o anjo num sentido, né? Aquilo ali foi um papo. Ó, eu vou subir, não sobe não. Entende? Aquela luta não é uma luta corporal, não é uma luta física. Ele tem até algumas versões bíblicas que nem usa a palavra lutou. Diz que Jacó instou com o anjo. É como um debate, como uma discussão. Há uma situação ali e como que alguém conversando com Jacó e ele diz assim, olha, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Tal, e parece que tem uma cena, não me recordo agora, que ele pega na... Alguém recorda? Na veste do anjo? Sim, mas antes Jacó chega ao ponto de pegar na veste do anjo. Tá, vamos esclarecer então, deixar uns detalhes para trás, vamos esclarecer o que o irmão fala ali. Jacó é um corpo carnal, e como ele teria lutado, né? Com um anjo num corpo espiritual, é isso? Sim, só que o que acontece? Os anjos se manifestam com corpos carnais também. Quer dizer, corpos carnais não vou nem usar a palavra carnal, que dá um entendimento diferente, corpos palpáveis, tá? Corpos palpáveis. Como que um anjo matou lá no exército assírio 185 mil? Significa que ele teve condições de atingir algo natural. Diz que tocou na coxa de Jacó e ele passou a manquejar. Então o anjo conseguiu, aquele anjo ali não é nem um anjo apenas, aquele ali é o anjo do Senhor, é o Senhor Jesus na sua chamada forma pré-encarnada, teologicamente chamado de uma matéria chamada teofania, que são as manifestações de Jesus Cristo no Antigo Testamento, antes de o verbo fazer-se carne e habitar entre nós. Então ali era o Senhor Jesus mesmo, instando com Jacó. Eu pergunto, Jacó teria condições de lutar com esse anjo? Condição nenhuma. Então essa luta não foi uma luta, no sentido dessa palavra, lutar, pelejar, vencer, segurar. Não foi esse sentido, porque simplesmente não faz sentido. Ele venceria Jesus? Como? Se Jesus ele poderia neutralizar Jacó no pensamento e acabou-se a história. Então aquela luta não é uma luta corporal. O objetivo de Jacó não era derrotar aquele que estava na presença dele, mas foi uma coisa tipo assim, a mãe falando para o filho, meu filho, vai ali no mercado comprar cenoura para mim. Não, mãe, eu não vou não, estou no videogame. Vai lá, meu filho, eu tenho que fazer um almoço. Não, mãe, eu não vou não, deixa eu acabar essa partidinha aqui. Mas vai mais lá, rapaz, a água está no fogo e tal. É essa luta aí, é esse instar. Aquilo que aconteceu ali foi isto, tá? Não foi uma luta corporal, né? Tinha alguém ali, ia falar algo? Pastor, nós temos aqui em 1 Reis, o capítulo 22, esse episódio de Micaías, quando ele está diante de Acabe, profetizando. E aí existe aquele episódio dos profetas que estão lá profetizando diante de Acabe. E aí Micaías vê e fala sobre o exército do céu, dos anjos que se apresentam diante de Deus, e do espírito que sai e diz que vai ser um espírito de mentira na boca dos 450 profetas que estão ali profetizando. Aquela ação poderia ser somente do Espírito Santo, porque aquela ação de onipresença poderia somente ser exercida por ele, de ser um espírito profetizando na boca de todos aqueles profetas ao mesmo tempo. Ou aquilo dali poderia também vir a ser um anjo, uma ação espiritual permitida pelo próprio Deus de exercer. Nós não vamos tocar nesse assunto, tá? O Espírito Santo está dizendo para não tocar nesse assunto. E tem mais, existe uma pregação que isso é explicado.
de um nível muito profundo que nem todos até hoje não entenderam. Eu nem sei o nome da mensagem, mas nós não vamos tocar nesse assunto hoje, tá? Vamos deixar isso aí para os estudiosos. Talvez eu nunca mais volte a tocar nesse assunto, mas tem uma mensagem que a gente fala disso aí. Como é o nome? Sabe o nome da mensagem? Não? Tem uma mensagem que a gente fala sobre isso aí, que é uma mensagem que é uma verdadeira loucura. Quem ia falar? Pastor, sabemos que tem muitas histórias maravilhosas na Bíblia sobre anjo, que os anjos fazem ali, por exemplo, Pedro, quando estava ali preso, que o anjo foi ali libertá-lo. E também eu lendo no livro de Ivan, teve um anjo ali que transportou ele, levou ele em algum lugar, no rio, que ele viu rio com águas cristalinas, alguma coisa assim. E da mesma forma, se realmente é real naquele história de Ivan, pode acontecer com a gente também, assim, do modo que aconteceu com ele. Se pode acontecer com a gente? Depende da fé, né? É o que nós estávamos falando ainda há pouco. Nós estamos vendo que os anjos operam. Estamos vendo que os anjos, né? Diz lá Hebreus 1, 13 e 14, né? Que os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Porém o Senhor Jesus disse o quê? Se tu creres. Então, a minha fé ativa a ação de Deus, ou a minha incredulidade neutraliza a ação de Deus. Os discípulos chegaram diante de um homem endemoniado, não conseguiram expulsar. Aí o pai do menino chegou: mestre, eu levei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. O que Jesus disse? Ó geração incrédula. Mas não estava falando da geração, estava falando da geração que ele estava formando ali, dos discípulos dele. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei o menino aqui. Aí, demônio, sai. O menino curou. Aí depois os discípulos fizeram o quê? Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus falou o quê? Por causa da vossa pouca fé. Algumas versões acrescentam errado, né? Esta casta não sai a não ser jejum e oração, mas nós já vimos que isso está errado. O que Jesus disse foi: por causa da vossa pouca fé. Encerrou a história ali. Na verdade, que a Sociedade Bíblica do Brasil já está lançando Bíblias reconhecendo a inexistência daqueles textos. Você pega aquele capítulo ali que fala, ele chega, está faltando inclusive esses versos bíblicos que falavam que Jesus teria dito: essa casta não sai a não ser com oração e jejum. Isso já nem existe nas Bíblias modernas lançadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. E tem mais, essa passagem já não existia na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, e já não existia na Vulgata, Bíblia Católica. Só a nossa tinha. Sabe por quê? Porque foi uma tradução de um homem que dizem que era padre, João Ferreira de Almeida, e ele fez alguns estudos. E como ele tinha muitos estudos e era muito considerado, acabaram juntando os estudos dele a passagens bíblicas, e aí virou esse caos. Até hoje tem gente baseado nas notas de João Ferreira de Almeida, ficando sem comer e adquirindo úlcera, gastrite e anemia. O corpo humano não foi projetado para ficar sem comida, né? Não foi projetado para isso. Sabe o que é algo que não foi projetado para aquilo? Não foi projetado. É como você pegar um violão: eu vou cortar um fio com o violão. Você vai ficar a vida toda, você vai arranjar ideia. Assim, o corpo humano não foi projetado para ficar sem alimentação. Essa história de jejum é uma furada do tamanho do mundo que a igreja se meteu. Todos nós um dia se metemos nisso. Por quê? Porque uma nota de João Ferreira de Almeida, algum estúpido foi fazer na gráfica e botou o que o cara escreveu no rodapé lá num versículo bíblico. Simplesmente isso. Hoje a gente já sabe disso, mas já sofremos muito com isso. Até eu já sofri muito com isso. Está escrito, está na Bíblia. Fazer o quê? Quando na verdade não é isso. Jesus falou então: esta casta não sai, essa casta vocês não puderam expulsar por causa da vossa pouca fé. Então, Deus envia anjos a meu respeito?
Depende. Eu creio. É assim que funciona, meu irmão. Enquanto a igreja não for louca, enquanto a igreja não for fanática, ela não vê a glória de Deus, não. Ela vive um milagrezinho aqui, uma besteirinha ali, um falar-língua ali, uma visão, uma profecia. Mas a igreja, para abalar o mundo, tem que ser louca e fanática, como eram Pedro, Paulo, Tiago, João. Botando a cabeça mesmo ali na guilhotina, na forca. É assim que se vê a glória de Deus. Tá? Tupirani, eu já tive algumas situações que eu orando, pedindo ao Senhor que enviasse um anjo a certa situação, e logo depois, assim, a seguida, eu tive a resposta de que foi enviado um anjo ali, tá? Anjo, através de uma pessoa, entendeu? Aí eu quero te perguntar uma coisa, eu creio também que Deus envia um anjo através de uma pessoa que não existe, inexistente, é uma pessoa carnal, ele pode chegar ali e aparecer para uma pessoa, para certa situação? Sim, aparece. Cornélio era homem de Deus? Não nos conceitos do Evangelho. Cornélio oferecia esmolas, etc. Aí teve a visão que envolvia Pedro, não sei o que. Pedro foi, teve a visão que envolvia os animais impuros, não sei o que. Deus não fez lá uma junção? Não levou Cornélio a ouvir Pedro e entender o Evangelho? Mas qualquer um que olhasse, até Pedro considerou que Cornélio fosse um homem imundo. Era assim que os judeus viam a situação em que vivia Cornélio no caso. No entanto, Deus moveu uma situação e fez com que os seus projetos acontecessem. Nós temos visto que Deus tem livrado até pessoas ímpias, e pelo ministério de anjos, até ímpios. Por quê? Porque Deus tem planos. Enquanto a pessoa ainda não negou a oportunidade de Deus, ela ainda está debaixo das misericórdias de Deus. Eu não conto sempre aqui uma experiência que me empurraram da ponta daquele portão ali, e eu fui parar lá embaixo, naquela escadaria toda. Eu era um molequinho de 12 anos, quando eu fui flutuando, eu me lembro disso, uma clareza incrível, eu flutuei da ponta daquele chão lá, até lá embaixo naquela escada. Ora, e sabe o que nós fazíamos nessa época? Frequentávamos terreiros de macumba. E eu te garanto, não foi nenhum capeta que me segurou naquele ar. Te garanto isso. Foi Deus. Porque Deus tinha um plano na minha vida. Mas enquanto Ele ainda não me houvera dado a oportunidade de conhecer o seu projeto, Ele está zelando por mim. Ele está me guardando. Eu escapei da morte na minha adolescência e juventude muitas vezes, mas foi muitas vezes. Agora, eu acredito que assim como foi comigo, foi com muita gente. Quando a oportunidade do Evangelho chegou na minha vida, eu atentei para ela, aquilo ficou no meu coração, e eu acabei me lançando. Então eu aproveitei a oportunidade. Outros não aproveitaram. No mesmo banco de igreja, eu sempre digo isso, que eu sentei, colegas meus aqui do bairro de Santo Cristo também sentaram, frequentaram as mesmas igrejas que eu, viram os mesmos milagres que eu, ouviram as mesmas pregações que eu, chegaram até sentar no mesmo banco de escolas dominical do que eu, viram cultos inacreditáveis, ouviram coisas fenomenais, e no entanto, hoje, estão sendo massacrados pela maconha, pela cocaína, estão com o vício da prostituição na sua vida, estão com as enfermidades, com as doenças, sentaram no mesmo banco que eu, ouviram as mesmas coisas que eu tomei um caminho, eles tomaram outro. Então eu entendo o seguinte: Deus dá a mesma oportunidade para todo mundo, e todos nós, com o nosso livre-arbítrio, vamos decidir o que vamos fazer de cada oportunidade que Deus dá. Hoje nós temos notícia de pessoas, toda hora as pessoas vêm falar comigo como se eu
pudesse fazer alguma coisa, ou se quisesse fazer, ou se sei lá o que. Pessoas que estão com problemas na cabeça, tumores na cabeça, pessoas que estão inválidas em cima da cama, pessoas que estão problemáticas de tudo que é maneira. Aí a pessoa, não, porque fulano, que uma visita, que não sei o que, eu digo assim, olha, fulano, deixa eu te contar a história de fulano. Quando nós começamos na igreja há 14 anos atrás, o fulano esteve lá, sentou lá no banco, ouviu coisas, não se posicionou. Agora que fulano está nessas condições, ele que colha do que ele plantou. Né? E sem contar os fulaninhos que chegavam aqui, me ouviam pregar e diziam, esse cara é muito radical, não, o evangelho não é isso não. Tinha gente, inclusive, teve uma jovem senhora uma vez aqui, que falou assim, acabou o culto, ela veio falar comigo, não, olha, deixa eu te dar um conselho, porque eu tenho experiência. Eu falei, coitado, eu lembrei logo do Salmo 119, né, irmão? Eu tenho experiência, você tem que pregar com mais sabedoria. Eu falei, é mesmo, irmã? A irmã quer dizer com mais covardia, não? Não, porque nós precisamos saber trabalhar com as palavras, para não assustar as pessoas. Eu falei, irmão, só se assusta os covardes. Os valentes, quando verem o campo de guerra, eles querem logo pisar lá, eles ficam ansiosos. Os covardes já que voltam para casa. Ela passou de mão na biblinha dela, seguiu. Quem sabe se não voltou até para a igreja católica, era uma portuguesa. Bom, porque também não faz diferença. Negar um projeto de Deus e pensar que vai viver nesse mundo ao seu bel prazer, é muito engano. Israel não viveu. Então, meu irmão, Deus opera? Opera. Os anjos são enviados? São. Mas eu creio? Não. Se eu não creio, então Deus não opera, os anjos não são enviados, nada acontece. Se eu não creio. Um ímpio não é obrigado a crer em certas coisas. Eu sou obrigado a crer, porque eu já li a Bíblia e o Espírito Santo já me disse, é verdade. Deixa eu contar mais uma vez para você uma experiência para a gente dar uma paradinha. Eu frequentei uma igreja onde o pastor contou o seguinte caso. Deus revelou que naquela semana entraria, não disse qual dia, naquela semana entraria um homem e mostrou a cor da roupa dele, do blusão dele, a cor da calça dele. Ele disse, esse homem vai entrar na igreja, vai entrar armado e ele vem para te matar. Falou isso para o pastor. O Espírito Santo falou isso. Usando a esposa dele, que era profeta também da igreja, e falou, ó, vai vir um homem vestido assim, 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 a altura dele é essa, a cor dele é essa, deu todas as características, e falou, ele vai entrar na igreja, e ele quer te matar, ele vem armado. O que o pastor fez? Visão natural, eu não sei, eu acho que eu também faria, não sei, o impacto da coisa. Ele pegou os diáconos, falou assim, olha, botou os mais fortes, os mais robustos, ó, vai vir esse homem assim, ó, blusão tal cor, calça tal cor, o homem vai entrar e ele vem armado, ele quer me matar. Quando esse camarada entrar aí na porta, dá o bote nele. E ficaram os diáconos lá na porta, todo mundo, a igreja tinha 2 vãos de escada até chegar no santuário. Tá todo mundo alerta. Daqui a pouco uma criancinha correndo lá, tropeçou, caiu, bateu com a boca, começou a sangrar, chorar, gritar, a mãe desesperada. Todo mundo abandonou os seus postos e foi socorrer a criança. Daqui a pouco socorreu, voltaram para a portaria. Quando o pastor entra no púlpito, entra para pregar, que ele pega o microfone para pregar, que ele olha na primeira fila, lá está o homem sentadinho, olhando para ele. Entrou na hora que os camaradas foram socorrer a criança, o homem entrou. Aí o pastor ficou, o que eu faço? Prego? Não prego? O homem vai levantar a qualquer momento com o revólver na mão, vai mandar bala aqui para cima. E aí, você pregaria, né, irmão? Eu sei que você é um homem de fé. Você ia pregar, não ia pregar, Diego? Você não mandava ver. Ah, é? Pois é, a minha vida está toda por aí escrita. Então, irmão,
Ele ficou olhando para aquela cena e daqui a pouco veio a unção de Deus sobre ele. Ele largou, pegou o microfone, passou para a mão de outro pastor que estava lá no púlpito. Toca o culto aí, irmão. Desceu do púlpito e disse assim: você aí, vem cá, me acompanha aqui. Aí o pessoal viu aquilo, 2, 3 diáconos já se juntou com ele. Me acompanha aqui. Aí foi na frente e levou o homem para dentro do gabinete. Você é um ladrão, você é um assassino e você veio aqui para me matar. Aí o homem falou assim: não, eu não veio sim, você veio para me matar e você está armado, mostra o revólver aí. Aí o homem puxou o revólver. O homem puxou o revólver, os diáconos, segura daqui, segura dele, falou: não, larga ele. Deixou o homem com arma, deixou com tudo. Vai embora daqui. Aí o homem foi embora, com seu revólver, com tudo. Uma semana depois, o pastor está pregando na Praça Sans Pena. Um povo assim, povo de um lado, povo de outro. Daqui a pouco, quando ele vê, vindo lá embaixo, o mesmo homem, vindo na direção dele, ele pregando ali, Deus operando, gente se convertendo. Quando ele olhou, lá vem o homem. E o homem vem caminhando, o homem vem caminhando. De repente, o homem para. A uns 10 metros dele, o homem para. Tinha muita gente na roda, o homem parou e ele vendo aquele homem. Daqui a pouco desceu um anjo do céu, o anjo vem na frente daquele homem, atravessa-lhe a espada, tira e vai embora. Dali ele olhou a multidão, coisa e tal, o homem ali ficou parado, acabou, foi embora, e ele falou: nunca mais eu vi esse homem. Nunca mais eu vi esse homem. Então, irmão, se um bandido entrar aqui para me matar, só tem 2 caminhos: ou ele me mata, ou ele morre. Mas fugir eu não fujo, porque os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Ou seja, irmão, nada acontece, nenhuma folha cai da árvore, nada acontece sem que Deus permita. Se eu tenho fé para ver aquela glória, Deus vai operar e ponto final. Se eu não tenho essa fé, Deus não deixará vir sobre mim coisas além do que eu possa suportar, e eu vou perder muitas das operações de Deus simplesmente por não crer que Deus possa realizar certas coisas. Ou às vezes, tem esse detalhe, às vezes eu creio que Deus possa fazer, só que eu não creio que Ele fará, tá? Às vezes eu creio que Deus pode isso? Pode. Deus pode aquilo? Pode. Deus pode aquilo outro? Deus pode. Mas vai fazer? Não, eu acho que Ele não faria, né? Então, não adiantou eu crer que Ele pode, se eu não creio que Ele faria. Era que nem no tempo da Igreja Batista. Deus pode levantar um profeta? Não, isso foi para aquele tempo. Deus pode curar? Não, hoje tem os médicos. Naquela época tinha também, Lucas era médico. A medicina existe desde o Egito, irmão. Medicina, os egípcios eram um povo de uma cultura fora do comum. Medicina sempre existiu, mas antes que houvesse medicina, Deus já é. Então, eis a realidade, tá? Nós vamos dar uma paradinha então, e não esqueça, se tu creres, tu verás a glória de Deus.